O Rei da Noite esse tempo todo pode estar vivo e apenas transferiu a consciência dele para outra criatura, como um animal por exemplo, ou um ser humano, no momento que ele foi despedaçado pela Arya Stark. Ou seja, ele estaria vivo. Aquela famosa teoria de que o Brandon Stark é o Rei da Noite pode finalmente ser real, pode sim acontecer na continuação oficial de Game of Thrones. Afinal, né, se o Rei da Noite vai ser revivido na continuação, ele tem que voltar de alguma forma, então que forma é essa? Imagina você receber 130 mil reais do Facebook por ter encontrado uma falha na plataforma deles. Isso é real, se chama Bug Bounty, sites, redes sociais te pagam muito por identificar falhas na plataforma, a matéria tá aí na tela, e essa é só uma das formas de você fazer muito dinheiro na área da programação, que é uma das mais bem pagas. Dominando as habilidades Full Stack, você já pode começar recebendo de 8 mil a 100 mil por mês e mudar completamente a sua vida profissional. Para isso, basta você entrar no pacote Full Stack Master da Dunk Code e lá você vai aprender cada habilidade dessa em casa, no PC, no celular, no seu tempo, tecnologias que poucos profissionais sabem aqui no Brasil e que vai te posicionar no topo desse mercado e com certificado. A Dunk Code vai te dar uma garantia de 30 dias e além dela, você ainda ganha uma garantia adicional de 2 meses caso você não fique satisfeito, o que é quase impossível, né? Já que a Dunk Code dá essa garantia exclusiva justamente porque eles garantem que você vai ter retorno. O link da Dunk Code está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. É um toque no link que pode mudar totalmente a sua vida. É óbvio que ainda não tem uma resposta oficial para isso, porque a continuação ainda está sendo feita na HBO e eles não vão contar como que o Rei da Noite voltaria, a gente vai ter que assistir a série para saber, mas se a ideia da continuação é reviver o líder dos White Walkers e o Jon Snow finalmente enfrentá-lo e derrotá-lo, nada impede da gente teorizar, tentar adivinhar como que a ressurreição dele vai acontecer, e na minha opinião, tem duas formas muito boas dele voltar que eu vou explicar aqui. E contextualizando, né, vai que alguém não sabe, Game of Thrones vai ter continuação numa nova série, por enquanto o nome dela é Snow, vai ser uma história focada no Jon Snow e em tudo que cerca o personagem dele. E a parte do Rei da Noite ser revivido nessa série, eu já expliquei no meu vídeo anterior, então se você ainda não viu, depois de assistir esse aqui, vai lá que você vai entender tudo. Eu vou deixar ele disponível no final desse aqui. Eu vou começar eliminando a alternativa que, pelo menos no meu entendimento vendo a série, não vão usar para reviver o Rei da Noite, por exemplo, os bebês que ele transformava em White Walker pelo toque. Até hoje, eu recebo comentários de pessoas que não sabem o que aconteceu com os bebês White Walker e podem pensar que eles ainda estão por aí, mas não. Os bebês que o Rei da Noite transformava são os White Walkers adultos que nós já vimos na série, ou seja, os bebês não estão por aí em algum lugar crescendo. Eles eram esses Whites aqui, olha só quantos, né, que já foram eliminados porque o intuito, o objetivo do Rei da Noite querer um bebê é exatamente usar a magia para transformá-lo num caminhante e adicioná-lo ao exército. É por isso, aliás, que o Rei da Noite só pegava bebê menino. É porque não tem White Walker mulher. Pelo menos não por enquanto, né? Vai saber. Então assim, o Rei da Noite não vai voltar no corpo de outro White Walker que já foi criado antes e tá por aí, porque nós vimos cada White ser despedaçado no momento que o Rei da Noite caiu, porque se ele cai, todo mundo vai junto. Hoje eu consigo ver duas alternativas que podem ser usadas para o Rei da Noite voltar na continuação. Uma delas, que é interessantíssima, é o Rei da Noite ser um Warg igual o Corvo e o Brandon Stark, ou seja, ter a habilidade de colocar a consciência dentro de animais ou pessoas, wargar, né, igual o Bran fazia. Essa é a primeira alternativa. E a segunda é o Altar de Gelo do Rei da Noite, que só apareceu uma vez em Game of Thrones. Eu vou explicar primeiro essa teoria do Altar de Inverno e depois eu explico a do Rei da Noite ser um Org, porque ele pode ter dominado a consciência do Brandon Stark sem o Brandon saber. Em março de 2018, eu postei um vídeo falando sobre o Altar de Inverno do Rei da Noite, porque já naquela época, antes de Game of Thrones acabar, tinha surgido uma teoria muito forte de que esse lugar, que parece um altar de fato, era a origem do poder do Rei da Noite e que para eliminar o Rei da Noite de verdade, sem deixar nenhum vestígio e assim ele nunca voltar, esse altar teria que ser destruído primeiro e só depois que o Rei da Noite poderia ser morto. Se alguém tentasse matar o Rei da Noite, mas o altar ainda estivesse de pé, o Rei da Noite não morreria de verdade, ele ia voltar de alguma forma, e é essa justificativa que os roteiristas podem usar na continuação oficial para trazer o Rei da Noite de volta. Esse lugar, como eu disse, só apareceu uma vez, na temporada 4, episódio 4, na cena final. Mas então, né, por que esse altar seria uma fonte de poder do Rei da Noite? Por que lá? Olha que raciocínio interessante, é porque os bebês eram transformados sempre nesse lugar específico.
O White Walker que levava o bebê tinha que fazer todo um caminho, andar um monte e deixar o bebê num lugar específico, o altar. Isso fazia parecer que lá era o único local que o Rei da Noite conseguia fazer a magia dele, a magia da transformação. Então, em teoria, esse altar de inverno é o local onde o poder do Rei da Noite é mais forte e por essa razão os White Walkers se reuniam lá no momento da magia. Por isso, que destruir o altar seria a fraqueza dele, porque enquanto o altar existir, o Rei da Noite de alguma forma também continuará existindo. Então, assim que a continuação começar, o Rei da Noite poderia ressurgir desse altar. Aí vai dar a ideia do roteirista. Mas pensa só, como Jon Snow terminou a série exilado com os selvagens, é questão de tempo, eles vão encontrar esse altar um dia, porque eles vão explorar as terras do inverno. Eventualmente, eles vão encontrar a localização onde o Rei da Noite se reunia, e lá vai estar o altar. Pessoal, sério mesmo, dá só uma olhada. Essa construção é específica demais. Não parece realmente um negócio mágico? Inclusive, esse desenho do gelo no chão parece muito a coroa de gelo que o Rei da Noite tem na cabeça dele. Galera, a gente não sabe quem são os roteiristas que vão fazer a continuação de Game of Thrones, só sabemos que não é o David Benioff e o Daniel Weiss, não vai ser a mesma dupla que fez o final de GOT, é uma equipe nova, isso é confirmado. Então é aquilo, vai depender muito da ideia dessa equipe nova. Eu espero que seja algo bem plausível, que o Rei da Noite retorne de um jeito bem feito e não um negócio preguiçoso. O que me tranquiliza, é que a HBO é bem exigente. Se a ideia estiver ruim, eles vão cancelar ou vão mandar refazer. Igual aconteceu com o episódio piloto de Game of Thrones, que ficou tão lixo que a HBO mandou fazer de novo. O que nos leva à segunda alternativa, que é o Brandon Stark. Bran é o Rei da Noite. Nesse momento, no final de Game of Thrones, o Bran pode estar sendo controlado pelo Rei da Noite sem ele saber. A teoria é a seguinte, no momento que a Arya enfiou a adaga no Rei da Noite, ele não morreu ali. Só o corpo dele que foi despedaçado, porque na real, ele o largou em algum animal ou no Brandon Stark, e por isso a consciência do Rei da Noite continua existindo em um outro ser vivo. Game of Thrones já mostrou que isso é possível e, aliás, a pessoa pode até ficar presa no corpo de um animal se ela passar tempo demais o largando. E aqui tá a parte que interessa e torna possível a teoria. Teve um selvagem na série que tinha a habilidade de largar também, ele até lutou com o Jon Snow, e nessa luta, o Jon Snow mata o selvagem enfiando a espada nele, só que, nesse momento, enquanto ele morria, o selvagem largou uma águia e atacou o Jon Snow. Olha só, antes dele morrer de fato, ele largou um animal e o corpo dele caiu no chão morto. Só que mesmo assim, ele estava controlando a ave. É exatamente isso que o Rei da Noite pode ter feito. Assim que a Arya perfurou o Rei da Noite com a adaga, ele pode ter largado o Brandon Stark e por isso que o Bran é o rei. É porque na real quem tá governando tudo é o Rei da Noite usando a consciência do Brandon sem ninguém saber. E é bom reforçar, que o Rei da Noite já foi humano um dia. Os Filhos da Floresta pegaram ele e o transformou no primeiro White Walker da história, o líder. E eu tô falando isso porque o Rei da Noite saberia muito bem como fingir como se portar igual uma pessoa normal. É um pouco esquisito, o Bran falar que ele não podia ser Lorde de absolutamente nada, mas aí no final ele decidiu ser rei. Talvez o roteirista olhe pra isso e decida explorar essa ideia já que tem margem. Então seria o Rei da Noite sendo o rei e não o Bran. Ou então, o Rei da Noite ao invés de entrar no Bran, entrou em algum animal. Particularmente, na minha opinião, eu não gosto muito dessa ideia do Bran ser o Rei da Noite, até porque quando a gente pensa num White Walker, no Rei da Noite, automaticamente nós imaginamos aquele visual do Rei da Noite, o visual do White Walker. Mas se o Rei da Noite é o Brandon, como que o Brandon vai ficar naquele visual clássico de um White Walker? Como que vai ser feita a mudança visual? Tem esse detalhe, fora que o Bran não anda. Se a ideia da continuação é o Rei da Noite voltar e o Jon Snow confrontá-lo, lutar com ele, o Rei da Noite vai precisar daquele visual clássico dele, senão ficaria meio esquisito. E eu até consigo pensar numa solução. A marca do Rei da Noite que tá no pulso do Brandon. Ele tá marcado pelo toque do Rei da Noite, então aquela marca poderia começar a evoluir até tomar todo o corpo do Brandon Stark e ele se transformar num novo Rei da Noite, digamos assim. É possível? Até se a série viajar bastante. Mas olha, eu acho que seria fantasia demais para Game of Thrones. Então, não penso que isso vai acontecer. Eu acho melhor a ideia do Rei da Noite ressurgir lá no altar de inverno ou de alguma outra forma que os roteiristas vão pensar. Porque provavelmente não vai ser nenhuma das ideias que eu tô falando aqui, Essas alternativas eu tô falando da minha cabeça e a ideia do roteirista pode ser bem melhor do que elas. É isso, lembrando que o link da Dunk Code tá aqui embaixo. Como sempre, muito obrigado por assistir até o final e que essa continuação não nos decepcione. Até mais.